Graças a Deus, a paz do Senhor Jesus, irmãos, amém? Quem está feliz com o Senhor nessa noite aí? Amém? Passaram um dia feliz, continuam felizes, né? Porque a alegria do Senhor é a nossa força, não é isso? Graças a Deus, estou feliz pela oportunidade que Deus nos concede, pela confiança do pastor Paulo Zang, que nos fez esse convite de honra para estar aqui, né? Na casa do Senhor, junto com os irmãos, para nós sermos abençoados. Pastor Paulo esteve ali um dia desse, ali no santuário da Igreja Aliança Renovada conosco. Foi uma bênção, né? Levou ali nos serviu uma palavra abençoada ali de Deus. Isso é lindo demais. Eu acredito, amados irmãos, que Deus, Ele tem seus propósitos, né? E sempre que Deus coloca no coração dos seus anjos, irmãos, um propósito de fé, como essa campanha que aqui estamos para, hoje dá início, né, pastor Paulo? Hoje dá início, né? Eu acredito que, irmãos, que há muitas bênçãos de Deus reservadas. Deus vai além do que nós pensamos ou imaginamos. Deus não mudou. E Deus sempre vai usar a sua palavra. O texto que Deus trouxe ao coração do pastor e ele nos passou aí, é um texto lindo que embasa a campanha dessa noite, da início dessa noite, que está em Mateus, no capítulo 17 e no versículo 20. Aleluias. Só os louvores já foram suficientes, né? Para que nós já fôssemos abençoados e cheios da graça de Deus. Deus tem propósito. Através do louvor, Deus cura, Deus liberta, Deus muda situações, né? No louvor realmente há ministração do poder de Deus. Mateus 17, versículo 20. Quem achou diz amém? Se não achou, está aqui, só acompanhar aqui, né? Não é isso? Diz assim a palavra de Deus: e Jesus lhes disse: por causa da vossa pequena fé, porque em verdade vos digo que, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esse monte: passa daqui para acolá, e ele há de passar, e nada vos será impossível. E não haverá nada impossível para vocês. Feche teus olhos. Quero ter mais uma vez com você, fazer com você uma palavra de oração. Eu sempre digo que oração nunca é demais, né? Quanto mais você orar, mais abençoado você vai ser. Quanto mais você orar, aleluias, maiores experiências vocês ou nós teremos com Deus. Porque é a oração que nos leva, aleluias, à comunhão com Deus. Querido e eterno Deus e soberano Pai que estás no céu, louvo o Senhor, Deus, pela oportunidade de aqui estar nessa noite, meu Senhor. Papai querido, para falar da Tua palavra. Meu Deus, na oportunidade, Pai, dá-se início hoje a uma campanha, a um propósito de fé. Meu Deus, aonde o Teu servo, ele lançou, ó Pai, a Tua palavra como base, Senhor Jesus, que embasa esta campanha, a Tua palavra, meu Senhor, que nos diz, ó Deus, que não há nada impossível se nós tivermos fé, Pai amado. E eu sei, ó Pai, que a Tua igreja, meu Deus, nós precisamos que o Senhor fale conosco,
Senhor ministre abertamente neste santuário mais uma vez. Espírito do Senhor, move com a tua glória, porque Senhor, o Senhor está nesse lugar. E nós cremos, Pai, ao Senhor seja toda a honra e toda a glória. Toma a liberdade e dá-nos a entender a tua palavra, em nome de Jesus, amém. Toma teu assento. Graças a Deus, louva a Deus, né, por poder rever aqui pastor Paulo Zang, minha Maria, fazer hora que não via, né? Congregamos juntos muito tempo. Minha irmã cantora Daniele, Deus abençoe também. Povo de Deus, né? Aleluias. Amados irmãos, Deus é tremendo. Uma coisa que me chama a atenção, irmãos, é as situações que Deus cria para abençoar o seu povo. Deus, Ele cria situações para abençoar o seu povo. E eu vejo, irmãos, em cada propósito de fé, Deus permitindo, Deus criando situações para que nós venhamos agir a nossa fé. Porque sempre que se lança uma palavra, e nós olhamos para essa palavra entendendo que sob essa palavra, aleluias, Deus tem compromisso com ela. Deus tem compromisso, aleluia, em trazer o cumprimento, em operar por intermédio dessa palavra. Irmãos, não é diferente o tema desta campanha. O tema dessa campanha diz que se nós tivermos fé, nada será impossível. Nós precisamos do mover de Deus. Eu tenho certeza que por mais bem que você esteja, por mais bem que estejamos, mas nós cada dia, todo dia, nós precisamos da misericórdia de Deus. Nós precisamos da bondade de Deus. Nós precisamos do mover de Deus. Nós precisamos, irmãos, de experiências. Nós precisamos, aleluia, muitas vezes provar para nós mesmos. E situações vêm provar para nós mesmos. Será que existe fé em meu coração? Será que realmente existe fé em minha vida? Porque as situações vêm e vêm com um propósito. Todas as dificuldades, as tribulações, elas vêm com um propósito. Deus tem propósito de provar a nossa fé e de nos fazer sair de cada situação, irmãos, com uma experiência de que verdadeiramente, aleluias, Deus opera através da fé. Deus opera, Deus se manifesta, Deus realiza através da fé. A Bíblia diz, irmãos, que o nosso Deus, Ele não mudou. Ele não mudou. Nós servimos a um Deus, irmãos, que Ele não fica retido, que Ele não se limita à história ou às histórias lindas de milagres que nós lemos na Bíblia Sagrada. Mas que quando nós lemos a Bíblia Sagrada, ela tem o propósito de gerar fé dentro de nós. Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, ela tem o propósito de gerar, despertar a fé dentro de nós. E a fé para o quê? A fé para vencer. A fé para continuarmos marchando. A fé para continuarmos crendo. A fé para continuarmos profetizando. A fé para continuarmos acreditando, aleluias, realmente no Deus do impossível. Porque a Bíblia diz no livro de Hebreus,
no capítulo 11, versículo 6, irmãos, que sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível nós agradarmos a Deus. Irmãos, e a fé é ela que nos dá a certeza. A fé é ela que te dá a certeza de que realmente Deus é contigo, de que realmente Deus é na tua vida, de que realmente Deus não te abandonou, Deus não te desamparou. Porque muitas vezes as situações, a realidade que você tem vivido, a realidade muitas vezes que a igreja tem vivido, humanamente falando, são situações que às vezes nós olhamos e falamos ou nos perguntamos: aonde está Deus? Será que realmente Deus está na minha vida? Sim, muitas vezes as situações são tão difíceis que nós procuramos, que nós questionamos se eu estou servindo a Deus, se eu estou agradando a Deus, se Deus é na minha vida, o porquê das situações, o porquê desta muralha, o porquê desta situação. E aí você não tem resposta, e aí a situação continua a mesma, talvez vai ainda piorando mais e mais. E de repente você se vê desarmado, você se vê sem recurso algum, sem recurso humano, sem pessoas em tua volta, sem recurso financeiro, sem recurso algum. Muitas vezes você se vê desamparado por tudo e por todos. Mas é aí que a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Porque se você não tiver fé, se você não tiver realmente uma fé inabalável na palavra de Deus, você vai desistir. Se você estiver servindo a Deus por vista, por aquilo que Deus tem feito, tem operado, tem realizado ou tem prometido, você é uma pessoa, ou nós somos pessoas, irmãos, com grande potencial de desistir. Porque Deus não nos chamou para servi-lo, irmãos, pelo que Ele faz, mas nos chamou para servi-lo por aquilo que Ele é Senhor de nossas vidas. Ele é Deus sobre a tua história, Ele é Deus sobre a tua vida. Sem fé é impossível agradar a Deus. Mas quando nós olhamos, irmãos, para a palavra de Deus, o texto que lemos nos revela aqui, irmãos, que o Senhor nos deu, o Senhor deu para a sua igreja, e o Senhor deu para mim e para você, aleluias, algo tão poderoso, algo tão forte, uma ferramenta tão forte, que quando você tem a certeza que essa ferramenta está em tuas mãos, que você tem essa ferramenta em tuas mãos, e quando se nós pudéssemos comparar, irmãos, a fé, algum material, alguma coisa na esfera humana, nós teríamos, irmãos, um objeto que nós podemos com certeza comparar com a fé, que é a chave. Nós temos uma chave, e não é uma chave qualquer, não. É uma chave que abre todas as portas. É uma chave, aleluia, que quando você coloca, aleluia, na porta que você precisa, essa chave vai te garantir a abertura dessa porta. Ela vai te garantir.
Porque Jesus disse, irmãos, que tudo é possível para aquele que crê. Se a tua fé for como que o de um grão de mostarda, o grão de mostarda é pequeno, o grão de mostarda é muito minúsculo, é o menor das sementes, mas quando ela é lançada na terra, se germinar, vai tornar-se uma grande árvore. Então veja aqui, irmãos, que o Senhor disse: se vocês tiverem fé como um grão de mostarda, não precisa ser uma fé grande, mas se vocês tiverem fé, e essa fé, vocês agirem ela, com toda certeza, vocês terão o resultado esperado por ela. Mas como agir essa fé? Muitas vezes eu falei que Deus nos dá, irmãos, Ele cria situações para que nós viemos agir a nossa fé. Deus cria situações, Deus permite situações para você agir a tua fé. Mas quando nós não entendemos o propósito de Deus nas situações, em vez de nós agirmos a fé, é muito mais fácil nós recorrermos à desistência, abrirmos mão da situação, retrocedermos. Mas a Bíblia diz, irmãos, que o justo, ele viverá pela fé. O justo, ele somente viverá se ele tiver fé. Não tem como, não há possibilidade, por mais justo que você seja, por mais justo, por mais fiel que você seja, mas o Senhor disse: você só vai sobreviver se você tiver fé. Ele nem disse qualquer um, ele nem disse o crente, ele nem disse a igreja, ele disse o justo. O justo viverá pela fé. Irmãos, não adianta a nossa justiça, as nossas obras não são suficientes para nos sustentar em pé. Os teus feitos, os teus grandes ou pequenos feitos, teus sacrifícios não são suficientes para te sustentar de pé. Você precisa ter fé na palavra de Deus. Você precisa acreditar na palavra de Deus. Quando nós olhamos, irmãos, para a palavra do Senhor, eu vejo que Deus que não muda, Deus que tem o prazer, irmãos, Ele quer operar, Deus quer fazer maravilhas. Deus, se Ele não mudou, Ele ainda tem o prazer de manifestar o seu poder. Ele tem o prazer de socorrer os seus, de operar maravilha, de abrir portas grandes, de abrir, aleluia, caminhos que estão fechados, de operar o impossível. Deus tem prazer, irmãos, é o prazer dele, é a obra dele, porque Ele é o Deus do impossível. Ele sabe, irmãos, que se não for Ele fazer, ninguém pode fazer. Não tem pastor, não tem missionário, não tem isso, não tem aquilo, e muito menos qualquer outro Deus que possa fazer o impossível. Somente o nosso Deus é quem pode operar, porque Ele é o Deus do impossível. Irmãos, quando nós olhamos para a palavra de Deus, no livro de Romanos, capítulo 10 e verso 17, ali diz que a fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Então Deus
propósito. Irmãos, Deus tem um propósito no céu de alimentar, de gerar uma fé dentro do ser humano e de alimentar essa fé. Porque ter fé, mas ter uma fé pequena, ter uma fé fraca, ter uma fé desfalecida, ter uma fé muitas vezes inoperante, de que adianta? De que adianta ter fé? De que adianta ter essa fé? Porque o Senhor disse que se nós tivermos fé e não duvidarmos em nossos corações, então nós alcançaríamos coisas grandes, alcançaríamos o sobrenatural de Deus. Irmãos, eu vejo que Deus, Ele é fiel para cumprir a sua palavra. Ele disse que se nós tivermos fé, agirmos essa fé, mas Ele falou aqui como agir essa fé. Pastor Paulo, ele ensinou aqui como agir essa fé. Ele disse: olha, se vocês tiverem fé, a ponto de agir essa fé, mas como agir? Ele disse: profetizando. Ele disse: se vocês tiverem fé como um grão de mostarda e agir essa fé profetizando, pode profetizar sobre causas impossíveis, porque essa causa vai se tornar possível na tua vida. Mas muitas vezes nós temos fé, mas não sabemos como agir. Muitas vezes nós cremos, nós temos fé, mas essa fé se torna inoperante, porque a Bíblia diz, Tiago disse que a fé sem obra é morta. A fé sem obra não adianta de nada. Você ter fé, mas não saber agir, não adianta de nada. Você ter fé, mas não saber para que ela serve, até onde ela pode te levar, não adianta de nada. Porque o Senhor disse que nós precisamos ter fé e saber agir essa fé, profetizando sobre causas impossíveis, por mais impossível que pareça ser, mas você precisa profetizar sobre ela. Eu creio, esta situação vai mudar. Eu creio, essa enfermidade vai ser sarada, vai desaparecer da minha vida. Eu creio, essa porta vai se abrir. Eu creio, essa pessoa vai ser transformada e vai ser salva. Eu creio, aleluia, e eu determino esta obra realizada. Irmãos, a nossa parte é essa. A nossa parte é essa. A parte operante, a parte do realizar é dele, porque ele é o Deus do impossível. Mas se você não tiver fé, se você não profetizar, se você não acreditar, Deus também não vai fazer. Deus não vai fazer, irmãos, porque a Bíblia nos mostra isso, que tudo o que Deus fez, tudo, de grandes a pequenas coisas, no nosso pequeno entendimento, se é que existem pequenas coisas diante ou para a manifestação do poder de Deus, mas para grandes e pequenas coisas que Deus opera, que Deus operou, irmãos, não tem nada, não tem, irmãos, um único acontecido da Bíblia Sagrada, um único relato que Deus não tenha falado antes. Deus sempre
falou, ele expressou, e depois ele fez. É como na criação, você vai encontrar lá Deus falando, primeiro verbalizando: haja luz, haja isso, haja aquilo. E a criação foi aparecendo, porque ele verbalizou. Irmãos, Jesus deixa claro isso, a necessidade de você profetizar. O poder está nas tuas palavras. As tuas palavras trazem consistência para a tua fé. São as nossas palavras, irmãos, que dão consistência para a fé. Se você tem fé, a fé é como algo invisível. Muitas vezes não passa de uma palavra. Mas quando você verbaliza, quando você usa a tua palavra dá consistência à fé. E quando a fé vem com consistência, então o resultado, aleluias, é inevitável. O resultado acontece, porque Deus, aleluias, Deus é como aqueles que acreditam no seu poder e na sua palavra. Deus é conosco. O livro de Provérbios, livro de Jó, se eu não me engano, é Jó, ali diz que Deus, se nós determinarmos alguma coisa, algum negócio, acerca de qualquer coisa, nós só precisamos determinar e ser firme, acreditar, perseverar, porque a luz de Deus brilhará sobre este negócio. A luz de Deus brilhará sobre este negócio. Irmãos, o que Deus quer é que nós aprendamos, irmãos, que a palavra de Deus, ela produz fé em nossos corações para as coisas que são de Deus. A palavra produz fé para as coisas que são de Deus. Nada se alcança sem fé. Sem fé é impossível alcançar alguma coisa de Deus. Sem fé é impossível chegar a algum lugar. Mas a Bíblia Sagrada, ela desperta em nós, ela gera fé dentro de nós para alcançar as coisas de Deus. Eu disse que a fé ela pode ser simbolizada por uma chave. Então verdade é, irmãos, que Deus nos deu essa chave. Ele nos deu a fé, e a fé é a chave. Ele nos promete, aleluias, um lar, nos promete uma casa, e com certeza a chave dessa casa Ele já nos entregou. Cuide bem dessa chave. Se você quer um dia morar com Deus no céu, cuide bem dessa chave. É a chave da tua morada, é a chave da tua casa lá no céu. O dia que você perder essa chave, que é a fé, você não terá direito a adentrar aquela casa a qual o Senhor tem construído, aquela morada que o Senhor tem garantido para nós na eternidade. Ele já nos deu a chave, e a chave é a fé. Essa chave é tão poderosa, abre todas as portas, mas é mais especial ainda, porque é ela que vai abrir a porta do céu para nós. É ela. Se você perder essa chave, você nem sequer vai chegar até lá. Nós nem sequer vamos chegar até lá. E olha que tem
um danado, que 24 horas ele está ao teu derredor, ele está ao nosso derredor, só procurando ocasião para pegar essa chave, para roubar essa chave, para destruir essa chave. Irmãos, nós temos que cuidar dessa chave, nós temos que buscar o fortalecimento dessa fé. Nós precisamos, irmãos, fortalecer essa fé. Nós precisamos ler a palavra de Deus. Nós precisamos estudar a palavra de Deus. Nós precisamos absorver a palavra de Deus. Nós precisamos. Irmãos, por quê? Porque muitas vezes, irmão, nós estamos, há tantas pessoas que estão dentro da casa de Deus, mas com uma fé inoperante. Muitos desistem dizendo: estou decepcionado com Deus, porque Deus prometeu tanta coisa e não aconteceu nada. Porque eu estive na igreja 5, 10 anos e não se cumpriu nada, não aconteceu nada. Aí você está igual o irmão do filho pródigo, né? Estava decepcionado com o pai, porque ele esteve ali com o pai todos os anos, tantos anos, servindo o pai na fazenda, trabalhando ardentemente no sol, de sol a sol. Ele disse: pai, e o senhor nunca me deu nada. O senhor nunca me deu um cordeiro, um novilho para fazer uma festa com os meus amigos. Eu estou decepcionado. E o pai disse: filho, tudo o que é meu é seu. Tudo que estava aqui estava à tua disposição. Era só você tomar posse. Era só você tomar posse. É por isso que a Bíblia diz, irmãos, que a fé, a chave, a legalidade, ela vem através do conhecimento da palavra de Deus. Se você tem conhecimento da palavra de Deus, você tem legalidade, tem autoridade. Você sabe teus direitos. E se você tiver fé, você vai reclamar os teus direitos diante daquele que pode te abençoar, aquele que pode mudar a tua história. Não fique pensando como muitos que pensam, como muitos que estão decepcionados, né? Muitas vezes começa a pular, fica 6 meses aqui, 6 meses ali, 6 meses lá, né? Procurar uma igreja boa. Chega aqui, o louvor é bom, mas a palavra. Chega lá, a palavra é boa, mas o louvor. Chega lá, o pastor é bom, mas os obreiros. Chega lá, o ciclo de oração é uma bênção, mas pastor, dá não. Tem oração, não tem louvor. Tem louvor, não tem oração. Tem palavra, não tem festa. A igreja é uma parada, não tem festa. Tem festa, não tem oração. E sempre vai achando, muitas vezes, desculpas, irmãos, para ficar migrando, né? De igreja para igreja. Nunca consegue ser aquela pessoa totalmente plena, satisfeita, a ponto de ser uma pessoa cheia de gratidão. Eu estou aqui, entendo que Deus me trouxe aqui. Deus me trouxe aqui para amar esta igreja, para somar com esta igreja. Deus me trouxe aqui. Se Deus, aleluia, está na minha vida, neste lugar, eu serei abençoado.
abençoado. Nesta casa, neste santuário, eu serei abençoado por Deus. Não importa o que falta, o que não pode faltar é fé no teu coração. Não importa a deficiência do ministério, do pastor, do obreiro, da banda, dos músicos, não importa. O que não pode ter deficiência é a tua fé em Deus. O salmista no Salmo 46, o texto áureo diz: a fé perfeita. Irmãos, existe como alcançar a perfeição em Deus. A fé perfeita se alcança quando você realmente deseja servir a Deus, em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade. Eu quero nessa noite que os irmãos coloquem-se em pé, em nome do Senhor Jesus. Aleluias. Irmãos, a Bíblia diz, aí no livro de Marcos, capítulo 11, versículo 23, nos revela algo muito poderoso ali. Você precisa crer na Bíblia. Nós precisamos crer na Bíblia, irmãos. Porque se nós olharmos para a Bíblia Sagrada e não crermos de verdade, vai ser simplesmente um livro de informação. Um livro cheio de informação. Mas o que fazer com tantas informações? Nós precisamos entender que aqui há informações, mas quando nós absorvemos essa palavra para dentro do nosso ser, nós estamos ingerindo não a informação, mas o próprio poder de Deus, a virtude de Deus, porque a palavra é a virtude de Deus. Então você precisa entender que você não tem nenhuma ferramenta maior do que a palavra de Deus, para você lutar com ela, para você vencer essa situação, para você alcançar o impossível, independente da área. Você precisa acreditar. Você pode ter o que você quiser. Nós podemos ter o que nós quisermos, se nós tivermos fé na confissão. Você vai ter o que você quiser, se você tiver fé na confissão. Aquilo que você confessa, aquilo que você determina, se você acredita de verdade, você vai ter. Porque Jesus disse isso. Ele disse: se vocês acreditarem e falarem, não duvidando em vosso coração, ou seja, se vocês acreditarem naquilo que você está determinando, o que você quiser, você vai ter, porque tudo vai ser possível na tua vida. Não haverá impossível. Irmãos, parece uma frase de autoajuda, né? E é tão bom você saber: poxa, eu vivo a possibilidade de nada ser impossível, e tantas coisas que eu sonho, que eu quero, que eu desejo, que eu idealizo. Então é tão difícil, muitas vezes, coisa pequena, tão difícil. E a Bíblia diz que tudo que eu quiser, não haverá impossível, se eu crer na minha confissão. Eu quero que nesse momento, aí onde você está, põe a tua mão sobre o teu coração. Eu te pergunto nessa noite: você tem crido nas tuas confissões? Aquilo que você tem determinado,
você tem acreditado de verdade. Irmãos, Deus não se engana. Deus tem uma palavra a cumprir, uma palavra a zelar. Ele nos deu a sua palavra, dizendo: ei, tudo o que você pedir, crendo, você receberá. Se você está decepcionado, imagina Deus. Se a igreja está decepcionada por viver uma vida sem resultado, imagina Deus. Você imagina Deus, que é fiel e poderoso para cumprir a sua palavra. O problema não está em Deus, o problema não está na palavra. Ela não venceu, ela não tem vencimento, ela dura para sempre. O problema está em você, o problema está em nós. O Senhor disse: se nós acreditarmos na confissão, muitas vezes tu ora, determina, entrega na mão de Deus, mas amanhã acorda desesperado ainda mais, ansioso ainda mais, lança os pés pelas mãos, porque Deus não operou, porque Deus passou mais um dia, passou mais uma noite sem resposta. Mas você está orando, está determinando. Mas o Senhor disse: tudo é possível para aquele que crê na confissão. Só profetize se você crê, só determine se você crê. Xaramandaste quebre a nácia. Querido e eterno Deus, Pai, no nome do Senhor Jesus, aqui estamos nessa noite, Pai. Estamos debaixo de uma palavra profética. Nós estamos debaixo de uma palavra profética, Pai. O Senhor tem declarado, dizendo que se nós tivermos fé como um grão de mostarda, meu Deus, não haverá impossível. Esta doença, este mal de ordem espiritual, essas barreiras, meu Deus, financeiras, esses atrapalhos, meu Deus, profissionais, estas amarrações, estas situações adversas, esta frieza, esses medos, meu Deus, tudo isso esteja debaixo da palavra profética do Senhor, que diz, aleluia, que tudo isso nos será possível. Haverá solução, haverá cura, haverá milagre, haverá resposta, haverá manifestação do teu poder, Senhor, em nome de Jesus. Amado irmão, amada irmã, o Senhor Deus, que cria situações, Ele criou esta situação dessa campanha para nessa noite vir determinar na tua vida, dizendo: eu não mudei. Se tu tiveres fé como um grão de mostarda, e você agir essa fé, porque a fé sem obra é uma fé inoperante. Então haja essa fé. É tão pequena, mas haja ela. Faça a campanha aqui até o final. Cumpra essa campanha, cumpra o teu propósito. Creia que Deus é contigo. Seja com Deus, e Deus será contigo. Porque a aliança que Deus tem contigo só depende de você. Deus jamais vai quebrar a aliança que fez contigo. Então depende de você. Cuide. Querido Deus, confirma a tua palavra em nosso coração. Nos abençoa de uma maneira rica e poderosa. Eu te agradeço, eu creio, Pai, que
a tua filha aqui, o teu filho, que receberam a tua palavra, todos estamos abençoados pelo Senhor, pelo poder dessa palavra que o Senhor liberou e que não volta vazia, mas o propósito dela vai se cumprir na vida da tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Eu agradeço aqui, pastor Paulo, a minha oportunidade. Volta aqui do direito para encerrar o trabalho. Amém. Em nome de Jesus.